Eu vou ler o artigo, aliás, vou ler um texto bíblico primeiro, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do verso 31 a 34, depois 48 a 58. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31 ao 34. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pulemos agora para o verso 48. Vamos ler até o verso 58. Verso 48 diz bem assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse é o texto então da nossa reflexão, e eu vou ler agora o artigo 35 da nossa confissão, que fala sobre a Santa Ceia. Artigo 35. O sacramento da Santa Ceia do Senhor. Diz bem assim, ouçam com atenção, irmãos. Cremos e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Santa Ceia para nutrir e sustentar aos que Ele já regenerou e incorporou à sua família, que é a sua igreja. Aqueles que nasceram de novo possuem duas vidas diferentes. Uma é a vida física e temporal, que é recebida no seu primeiro nascimento, e é comum a todos os homens. A outra é espiritual e celestial, que lhes é dada no seu segundo nascimento e é efetuada pela palavra do Evangelho na comunhão do corpo de Cristo. Essa vida não é comum a todos os homens, mas somente aos eleitos de Deus. Para a manutenção da vida física e terrena, Deus estabeleceu o pão material e terreno. Esse pão é comum a todos, assim como também a vida é comum a todos. Para a manutenção da vida espiritual e celestial que os crentes possuem, Ele lhes enviou o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Este nutre e sustenta a vida espiritual dos crentes quando é comido por eles, isto é, ao ser apropriado e recebido espiritualmente pela fé. Para representar o pão espiritual e celestial, Cristo instituiu o pão visível e terreno como sacramento do seu corpo e o vinho como sacramento do seu sangue. Ele nos testifica que tão certo como tomamos e seguramos em nossas mãos o sacramento e comemos e bebemos com a nossa boca para sustentar a nossa vida física, assim também, com certeza, recebemos pela fé, que é a mão e a boca da nossa alma, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, nosso único Salvador, para a sustentação da nossa vida espiritual. Não há a menor dúvida de que Cristo não nos recomendou os seus sacramentos em vão. Portanto, Cristo opera em nós tudo aquilo que nesses santos sinais Ele representa para nós. Não entendemos o modo como isso se realiza exatamente, como também não compreendemos as atividades ocultas do Espírito de Deus. Contudo, não nos enganamos ao dizer que o que comemos e bebemos é o verdadeiro corpo, no caso é o corpo verdadeiro e natural e o sangue verdadeiro de Cristo. Todavia, não comemos com a boca, mas em espírito pela fé,
Desse modo, Jesus Cristo permanece sempre assentado à destra de Deus, seu Pai, no céu. Porém, ele não deixa de nos comunicar a si mesmo pela fé. Esse banquete é uma mesa espiritual na qual Cristo nos torna participantes de si mesmo, com todos os seus benefícios, e nos concede a graça de desfrutar dele mesmo e dos méritos do seu sofrimento e morte. Ele nutre, fortalece e consola a nossa alma, pobre e desolada, pelo comer da sua carne, e a refresca e renova pelo beber do seu sangue. Embora o sacramento esteja unido com o que é por ele significado, este significado nem sempre é recebido por todos. O ímpio certamente toma os sacramentos para a própria condenação, mas não recebe a verdade do sacramento, assim como Judas e Simão, o mago, receberam o sacramento sem contudo receberem a Cristo, que é aquilo que o sacramento representa. Cristo é comunicado somente aos crentes. Finalmente recebemos esse santo sacramento na congregação do povo de Deus, com humildade e reverência, enquanto celebramos com ações de graça a lembrança sagrada da morte de Cristo, nosso Salvador, e confessamos a nossa fé e religião cristã. Por isso ninguém pode vir a essa mesa sem cuidadoso autoexame, para que ao comer desse pão e beber desse cálice não coma e beba juízo para si mesmo. Em resumo, o uso desse santo sacramento nos leva a amar fervorosamente a nosso Deus e a nosso próximo. Por essa razão, rejeitamos como profanação todos os acréscimos e invenções malditas que os homens acrescentaram e misturaram aos sacramentos. Declaramos que devemos nos contentar com a ordenação que Cristo e seus apóstolos ensinaram e falar disso da mesma maneira que eles falaram, né? Então esse é o artigo 35 de nossa confissão, bem cumprido, muito bem explicado já, para entendermos bem o significado da Santa Ceia e todas as suas implicações para nós, irmãos. Eu quero então dar continuidade aqui, lembrando um pouco então do que nós aprendemos nesse artigo 35. Nós podemos observar aqui no artigo 35, irmãos, a questão do significado em si e da importância do sacramento, e até relembrando aquilo que aprendemos no nosso catecismo também, quando estudamos, né, sobre os sacramentos, para compreender que, veja, os sacramentos em si, não é, eles não são a própria bênção, mas Cristo é quem nos abençoa, Cristo é a bênção para a nossa vida, não é? Então os sacramentos representam Cristo nesse sentido, bem como a Santa Ceia representa a sua verdadeira vida para alimentar o seu povo. É bem aquilo que aprendemos em João capítulo 6, quando Cristo olha para a multidão e diz que ele é o pão vivo. Essa figura muito comum que Cristo usou ali, não é, para ensinar a verdade sobre o verdadeiro pão que desce do céu, justamente para que aqueles que estavam ouvindo, né, aqueles que tinham essa cultura judaica, pudessem compreender que o povo desfrutou na época do deserto era algo realmente tipológico, não é? Era uma simbologia para eles, onde Deus estava ensinando que o verdadeiro alimento vem do céu, não é? E Deus enviou o verdadeiro alimento para nós. Deus enviou o seu Filho. Esse é o ponto. Então aqueles que comeram maná, não é? Só pelo comer o maná não foram, nesse sentido, salvos. Eles comeram e morreram, porque isso falou aqui no texto, para aqueles que estavam ouvindo, não é? Eles comeram e contudo morreram, mas o verdadeiro pão que aquele significava é o próprio Cristo. E desse pão, desse alimento verdadeiro, quem comer tem a vida eterna. Ou seja, quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. E isso então para nós é muito importante, porque nos dá essa segurança também acerca do que a ceia significa para nós. Observando então alguns pontos aqui, eu pretendo ser um pouco breve na aula de hoje. Atenção especial para a Santa Ceia. O artigo 35 é o mais comprido da confissão de fé. Na época da Reforma, a controvérsia com a Igreja Católica Romana sobre a ceia era forte, porque a doutrina sobre a missa é de uma importância vital para o sistema católico romano. Roma fez da mesa da ceia um altar e da ceia um sacrifício. O sacrifício da missa é a fonte de toda a graça. Então, a razão para o artigo ser tão comprido e ser tão autoexplicativo é uma razão realmente histórica. Não só porque está registrado, né, que obviamente é histórico, mas justamente porque um dos pontos de maior debate no século XVI, não é? Isso continuou na história,
foi justamente a questão da Santa Ceia. Esse foi um assunto que dividiu a cristandade, não é? No século XVI. Nós não tivemos apenas uma visão protestante unificada contra a visão romanista, mas, na verdade, foi um assunto bem polêmico e que muitos acabaram perdendo a sua vida por defender um entendimento ou uma prática distinta da igreja oficial da Idade Média, que era a Igreja Católica Romana. E, portanto, o que eles fizeram, ou no que eles transformaram a ceia, foi em algo completamente diferente daquilo que nós vemos nos evangelhos. Basta lembrarmos de uma coisa, irmãos. Olhemos para os evangelhos, olhemos para o que Paulo repete à igreja de Corinto quando vai explicar como se deve cear, e percebamos ali a simplicidade da Santa Ceia. Em termos de dar ênfase a Cristo no céu, não é? E aos sinais como sendo representação dele para nos alimentar, e não que ele está exatamente aqui, não é, de maneira corpórea. Percebam então que era muito simples a ceia. O foco da ceia realmente era a compreensão da comunhão, da graça de Cristo, do que nós temos nele, de como Cristo que está no céu nos abençoa aqui, nos alimenta aqui pela fé. Mas uma vez que a instituição foi se corrompendo e aceitando dogmas e pensamentos distantes das Escrituras Sagradas, o resultado é que eles transformaram a Santa Ceia tão simples, não é, em um rito que, na verdade, remonta à Antiga Aliança. Se os irmãos puderem observar bem, o que a missa é nesse sentido, basicamente é um ato cerimonial de um sacrifício. Então a ideia é justamente essa. Basicamente, então, a própria bênção da salvação está na hóstia, está no momento da missa, não é? Após o sacerdote ali, veja que é colocado como sacerdote justamente para isso, para demonstrar que naquele momento a mesa do Senhor foi transformada em um altar. A mesa do Senhor não é um altar. Cristo chama os seus discípulos para uma mesa simples, onde eles se reúnem, onde eles desfrutam de comunhão, onde eles relembram o que Cristo fez e são alimentados pela fé nele, no Cristo que está no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, na missa, a mesa do Senhor, tão simples para os seus discípulos, foi transformada realmente em um altar. Então, naquele altar que tornou-se a mesa ali, Cristo, naquele pão, a ideia é essa, ele é sacrificado diante dos fiéis. Então observamos que aquilo que era tão simples, não é, tornou-se em algo complexo, na verdade, e com foco no altar. Então o que nós vemos ali na hora da missa é um sacerdote fazendo um sacrifício. Isso é um retorno à Antiga Aliança. Basicamente é uma rejeição, não é, da nova aliança, ou rejeição daquilo que Cristo nos trouxe agora como um avanço, não é, da revelação progressiva, como ele mesmo próprio prometido na Páscoa antiga, estando ali dizendo como deveria ser feito. Há uma rejeição nesse sentido, desse aspecto, para retornar, para retroceder àquela cerimônia antiga, não é, que para nós cristãos tem significado histórico, mas aplicação prática não. Não podemos retornar a práticas antigas como sacrifícios, por exemplo. E é o que acontece na hora da missa. Porém, é um engano pensar que o artigo 35 se dirija somente contra a doutrina católica romana sobre a ceia, pois só no último parágrafo são rejeitadas as opiniões erradas, que, aliás, nem são definidas, na verdade. Então há uma confusão tão grande que é difícil de você entender bem o que cada grupo às vezes pensa sobre esse assunto. O artigo 35 certamente refuta a doutrina católica romana, mas antes encontramos neste artigo o reconhecimento positivo do grande valor do sacramento da Santa Ceia. Isso é uma coisa importante para nós, porque naquele debate do século XVI, o que nós tínhamos ali de maneira tão clara e tão forte? Nós tínhamos extremismos, não é? E só mais tarde um certo equilíbrio, tá? Então nós observamos, por exemplo, o romanismo com sua doutrina da transubstanciação, sendo bem radical, não é? E transformando a ceia simples na mesa do Senhor em algo muito complexo e estranho às Escrituras. Do outro lado, nós temos, por exemplo, Martinho Lutero, que rompe com isso, mais ou menos. Ele não rompe completamente com essa ideia, mas por sua consciência pesada com relação a tirar Cristo daquele momento ali presente, não é? De maneira corpórea, ele acaba realmente assumindo que, embora o pão não torne-se em carne ou vinho em sangue de Cristo, Cristo está nos elementos, está sob, não é,
em volta está nos elementos, é a consubstanciação. Ele também não rompe de maneira tão grande assim. Mas ainda no meio protestante você tem Ulrico Zwingli, que rompe de maneira mais radical com o pensamento romanista e também de Lutero. Tanto é que o debate ali no meio protestante foi entre Lutero e Zwingli, e então Zwingli afirmou uma posição completamente radical em relação a Lutero, enquanto Lutero tinha essa ênfase no sacramento, ênfase em que Cristo está presente na hora da ceia, e aí observando que ele está com e nos elementos, não os elementos se transformam nele, mas uma posição muito próxima à romanista, vamos dizer assim. Zwingli, ele rompe com tudo isso dizendo que isso é apenas um memorial, é apenas um simbolismo, nós não podemos imaginar nada de físico ali, não é? Então é apenas um memorial. E nesse sentido ele até esvaziou um pouco o sentido do sacramento. Então a nossa posição não é zwingliana hoje. Mais tarde somente Calvino é que vai resolver esse problema buscando realmente equilíbrio, levando tanto em consideração a seriedade e a bênção do sacramento, ou seja, nós não podemos esvaziar o sentido do sacramento. Cristo disse palavras fortes sobre nos alimentar com seu corpo e com seu sangue, e nos deu sinal disso. Então não podemos esvaziar o significado e a aplicação disso para a nossa vida, de que Cristo realmente nos abençoa, que nos alimenta. Mas também não podemos abraçar a ideia de que realmente Ele está presente nos elementos. Por isso então, irmãos, devemos realmente buscar aquele equilíbrio que a Escritura Sagrada nos dá, para que venhamos aprender a valorizar o sacramento, não é? E não, em nome de uma rejeição da heresia romanista, esvaziar o sacramento do que ele é, do que ele significa. Pensamos agora na instituição e o objetivo da ceia. Temos a certeza de que a ceia não é uma invenção da igreja, mas que o próprio Cristo a instituiu. Isso é muito claro para nós, está registrado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, né? Temos o relato disso aí, dessas verdades, não é, sobre a ceia do Senhor. Este fato indica a importância da ceia para nós, não é? O objetivo da ceia é alimentar e sustentar aqueles que Ele mesmo, Cristo, já fez nascer de novo. Então há um ponto importante aqui, não é? Que é a questão de que a ceia ela é dada aos discípulos, aqueles que são manifestos como crentes regenerados, seguindo aquele exemplo do sacramento dado a Abraão, embora o sacramento fosse de iniciação, como a circuncisão, por exemplo. Mas Cristo chama, Ele dá a fé verdadeira pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, e depois ordena o sacramento para alimentar a fé desses crentes. Lembremos do contexto de Abraão. Abraão era um pagão, vivia na sua vida comum ali, Deus o chamou, ele fez promessa, ele fez, fazendo essa promessa, ele deu um sacramento, não é? Ele ordenou a circuncisão, para fortalecer a identidade de Abraão, desse pacto com Deus. Mais tarde, quando Israel já estava saindo do Egito, não é? O Senhor preparou tudo, ordenou a instituição da Páscoa, como também uma prática perpétua no meio do povo. Ou seja, seria uma refeição anual, sacrificial, onde o povo lembraria de que foi liberto por Deus lá do Egito. Então veja, Deus chamou o seu povo, Deus deu a fé ao seu povo, e a partir da fé, ele instituiu os sacramentos para alimentar a fé do seu povo. Sempre vem nessa ordem. Primeiro o indivíduo crê e depois é ordenado o sacramento. Isso é importante, não é? Isso com exceção das crianças pequenas. Elas recebem a promessa, mas um dia vão ter também, para participar da ceia, não é, que ter consciência, ter maturidade para assumir publicamente os compromissos pactuais, que hoje são assumidos somente pelos pais. Então, quando fizerem isso, e derem fruto de novo nascimento, então são admitidos à mesa do Senhor, porque é um banquete que exige, não é, a confissão de cada um. Esta figura é explicada amplamente na Escritura. Os fiéis têm uma segunda vida que é, na verdade, uma vida espiritual, não é? Então a ideia é essa, porque vem do céu, vem do Espírito Santo, é a nova vida dada por Deus. Fala-se sobre o segundo nascimento, com que os fiéis se tornam membros da família de Cristo. Agora, Cristo garante à sua família, a igreja, sustento de vida. Basicamente, então, esse alimento demonstrado na Santa Ceia é um alimento espiritual para a vida da igreja. É uma demonstração espiritual de que Cristo, lá do céu, como nosso Rei, continua a nos governar e a nos sustentar nesse tempo presente, até o fim de nossas vidas. É pensando justamente naquele contexto, quando
todo Israel durante 40 anos caminhou no Egito, no deserto na verdade, e não lhes faltou o que comer durante 40 anos. A ideia da ceia também é um alimento para nós. Até o fim nós seremos sustentados pelo Senhor em nossa vida espiritual, não é? Então isso realmente é importante para nós. Mas assim como a nossa vida terrestre precisa de pão comum, pão terrestre, né? Assim a vida celestial precisa de pão celestial. O artigo 35 diz: um pão vivo desceu do céu, isto é, Jesus Cristo, não é? Então isso é ênfase quando falamos da Santa Ceia. A ceia, então, ela não é uma questão de, como eu posso dizer, uma prática, um costume da igreja, uma tradição da igreja. Não. A ceia é um sacramento, não é? E, portanto, é necessário ao povo de Deus. É necessário. Deus nos fala por sua palavra, mas nos alimenta pelos sacramentos. A palavra e os sacramentos andam juntos nesse sentido para nutrir a vida da igreja. Nós precisamos cear. É uma necessidade nossa. Não é um capricho, não é o manter uma tradição. Isso seria algo muito vazio. Eu sei que há pessoas que podem até pensar assim e até cear com esse pensamento, não é? Mas isso é completamente errado. É uma questão de necessidade. Nós podemos perceber quando pessoas não entendem a importância e a necessidade da ceia. Sabe quando? Quando se conformam com disciplina. Quando uma pessoa se conforma com a disciplina então afasta a pessoa da mesa do Senhor, ela não pode cear. Se uma pessoa se conforma com isso, é sinal de que ela não entendeu o que a ceia é. Porque se ela entendesse a necessidade que ela tem daquilo, não é? De, naquele momento cerimonial, quando Cristo reúne o seu povo para a celebração, como ele fez com seus discípulos no início, se a pessoa entendesse a bênção que o Senhor nos dá ali e que verdadeiramente Ele nos alimenta, não é? Ele nos alimenta, a pessoa se esforçaria ao máximo, não é? Ficaria desesperado da sua situação e buscaria ser reintegrado, voltar à comunhão e então participar da mesa do Senhor. Quando uma pessoa não se esforça para isso, é sinal de que ela está entendendo como boa parte dos evangélicos entendem hoje, como algo qualquer, que tanto faz como tanto fez. Imagine, aí domingo tem ceia, um exemplo. Daqui uns dias a gente vai voltar à normalidade, com fé em Deus. Mas domingo tem ceia, a pessoa faltou na ceia. E aí, quando chega a noite, o pastor pergunta: meu irmão, você faltou a ceia. Não, mês que vem eu ceio de novo. Não, você perdeu a ceia. Não será o mesmo encontro. Você perdeu. Não é o que você recupera. Você perdeu. Cristo te chamou para um momento de comunhão íntima com Ele, para sentar-se à mesa com Ele, nessa comunhão, e você rejeitou isso. Isso é completamente inconcebível. E é sinal de uma imaturidade muito grande da parte de alguém. E de que não entendeu ainda quem Cristo é e o que Ele significa nessa ceia. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. De fato, ele deve ser, então, comido. Nós temos que ser alimentados desse pão vivo que desceu do céu. E ele fala: quem de mim, no verso 57, né, de João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, ele está se revelando, se mostrando como sendo aquilo que nutre nossa vida espiritual. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é? Por mim viverá. O contexto deixa claro que Jesus quer enfatizar que os homens devem aceitá-lo completamente e cordialmente. Comer, não é, o corpo, a carne, se alimentar da carne de Cristo, não é um ato que se faz de maneira secreta, mas simplesmente pela aceitação das palavras dele. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É o verso 63. Ou seja, a ideia de se alimentar de Cristo, não é? De tê-lo como alimento verdadeiro, é a ideia de você realmente, e é isso que significa, é aceitar Cristo de todo o seu coração, como seu alimento, como seu Salvador. Veja que o que nós aprendemos na ceia aqui, às vezes se limita essa questão de aceitar a Cristo como um ato, não é, do próprio ser humano e que dá resultado para o ser humano. Então o homem é o causador de sua salvação nesse sentido, né? Essas práticas de apelos, você quer Jesus no final do culto, veja que isso aqui é completamente diferente. A ceia, nesse sentido,
ou buscar com fé participar da ceia do Senhor, é justamente essa atitude de um crente que realmente foi regenerado e que reconhece a sua total necessidade do Senhor e, portanto, o aceita como seu verdadeiro alimento. Está dizendo com isso: eu dependo de Cristo. Eu preciso dele constantemente, como meu alimento diário. Eu tenho necessidade extrema dele. Sem ele, eu não tenho como ter nutrição espiritual e permanecer. É só ele que me alimenta para a vida eterna. É só ele que mantém a vida eterna. Veja que a ceia nos ensina que a vida eterna não é uma coisa automática, a nossa salvação. Mas Deus está realmente trabalhando, não é? Nos declarou salvos, nos elegeu para a salvação, mas ele mesmo pessoalmente está nos salvando todos os dias. É uma ação de amor de Deus para os seus eleitos. E a ceia nos mostra isso muito bem. Deus nos alimentando, Cristo nos alimentando, momento após momento, não deixando com que o seu povo fique na sua fraqueza, mas sempre alimentando nossa vida espiritual. Veja como isso é necessário para nós, irmãos. Na mesa da ceia, acontece fundamentalmente a mesma coisa, quando pensamos nisso, nessa alimentação, dessa nutrição. Trata-se de aceitarmos Cristo e unirmos-nos a Ele. É por isso que, quando Cristo falou essas palavras, não é? Logo à frente, o que ele vai falar para aquelas multidões que estavam ali? Que havia uma grande multidão que o seguia e ouviram esse discurso. Aquela multidão achou o discurso de Cristo sobre tê-lo como verdadeiro alimento para viver por ele como um discurso pesado demais. Eles disseram: duro é este sermão, duro é este discurso, quem o pode suportar? E foram embora. Ou seja, aqueles que estavam fazendo muvuca para seguir a Cristo, por causa dos pães, por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele realizava, quando Cristo falou sobre para ter verdadeira vida, para viver por mim, fazer parte de mim, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu tenho que ser o alimento verdadeiro dessas pessoas. Se escandalizaram e foram embora, porque entenderam o nível de compromisso que a ceia ensina para nós, de viver por Cristo, de tê-lo como verdadeiro alimento, do qual precisamos todos os dias. Ou seja, eles perceberam nas palavras de Cristo, de que ele é o alimento verdadeiro, que sem ele não há vida. Sem ele não há como existir, não há como subsistir, não há como se manter sem ele. E para aqueles que ouviram e se escandalizaram, esse é um compromisso radical demais. Isso é um ponto importante para pensarmos aqui, irmãos, porque a ceia nos ensina isso, não é? Nos ensina isso. Se compreendemos, então, que a ceia está nos ensinando que Cristo ele deve ser o nosso alimento, sem o qual não podemos viver, significa que nós precisamos buscar nossa vida somente nele. É uma das perguntas da pública profissão de fé também. Você realmente detestar a sua própria vida e procurar a sua vida fora de si, em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? É uma das perguntas da pública profissão de fé. Ou seja, a pessoa reconhecer que ela não tem nada, que tudo que ela precisa está em Cristo. A fonte de sua vida está em Cristo. Sua nutrição e permanência está em Cristo. Isso é compromisso total com Ele. E para aqueles, isso foi radical demais. Eles entenderam muito bem o que ele quis dizer. Eles entenderam o seguinte: se nós vamos ter Cristo como sendo o nosso verdadeiro alimento, teremos que ser compromissados com Ele de maneira completa. Nosso compromisso com Ele não vai ser só apenas de segui-lo para ver seus milagres. Nós não vamos poder mais simplesmente estar atrás dele, andando sem compromisso, sabendo que ele tem pão para nos alimentar. Nós precisamos nos comprometer com ele até o fim, até as últimas consequências. E isso é pesado demais. Nós temos que viver por ele. Vamos ter que aprender a abandonar nossos velhos conceitos, nossas vaidades, e nos dedicarmos a ele, a tê-lo como tudo em nossa vida, como aquilo que nos mantém de pé. E isso é radical demais, porque não é simplesmente uma prática religiosa, tal como era para muitos no judaísmo antigo. Não é simplesmente você se comprometer externamente com uma religião, mas significa uma vida dedicada, não é, ao Senhor, uma vida na presença dele. E isso influi em tudo. Significava dizer que Cristo deveria estar
manifesta na vida deles, em tudo que eles faziam, em tudo que eles pensavam. A vida deveria ser voltada para Cristo. Esse era o compromisso. E eles não suportaram isso. Não é? Não suportaram. Então, eis aí o assunto sério que a ceia do Senhor também nos traz hoje. Percebam porque é importante que alguém tenha maturidade, consciência, responsabilidade, condições de assumir esse compromisso publicamente. Não é? Publicamente, porque é sério. Pensamos então na linguagem da ceia. A Santa Ceia é uma refeição. O artigo 35 diz que a igreja é a família de Cristo. Este é como um pai que reúne os seus em redor da mesa para comerem e beberem. Assim, a Santa Ceia dá mais clareza conforme a natureza de um sacramento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas como homem ele é invisível porque está no céu agora. Então não podemos ver esse pão celestial, mas a fim de nos figurar este pão espiritual e celestial, Cristo ordenou um pão terrestre e visível como sacramento de seu corpo e o vinho como um sacramento de seu sangue. Na ceia usamos olhos, mãos e boca, conforme o artigo 33 nos diz, para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que ele nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Como eu tinha dito até na primeira aula sobre os sacramentos, não é? Aqui, os sacramentos são simplesmente ilustrações do Evangelho. Eles são a palavra demonstrada para nós. Ele ordena, ele fala, e quando ordena o sacramento, nós estamos vendo aquilo que ele está dizendo em sua palavra. É uma ilustração santa para nós, o seu povo, não é? E então, como é destacado aqui, o sacramento, ele é tão importante para nós, e Deus considera tanto as nossas fraquezas, que nos dá esses sinais para que nós venhamos usar os nossos sentidos, não é? Nós não só aprendemos pelo que vemos e ouvimos, na verdade, todos os nossos sentidos nos ajudam a ter contato com o mundo ao nosso redor. É por isso que a compreensão, noção de espaço, porque nossos sentidos trabalhando em conjunto, nos dá então as informações necessárias para interagirmos com a realidade, com o mundo físico. É isso que os nossos sentidos fazem para nós. E é uma grande bênção de Deus. Pois bem, o Senhor nos dá sacramentos, porque nós precisamos dos nossos sentidos, não é? Para desfrutar, para tocar, para olhar, sentir o cheiro, não é? Segurar em nossas mãos e também sentir o sabor, nos alimentar disso. E então, por meio de todo esse simbolismo e de todas essas ações, não é, onde nossos sentidos trabalham, nós temos ainda convencidos de que tão certo como nós fazemos tudo isso, tocamos, vemos, nos alimentamos, sentimos o cheiro, tão certo, Deus mesmo, Cristo mesmo, com seu Espírito Santo, opera em nós a promessa nesse sacramento de nova vida, a promessa de que Ele nos alimenta verdadeiramente, não é? Como Ele prometeu, não nos abandonar jamais, é isso. Por isso a gente tem que aprender, irmãos, a desfrutar do sacramento do Senhor de uma maneira muito mais profunda. Essa é mais uma pergunta da pública profissão de fé, prometer usar fielmente os meios de graça. Não faz sentido e é até pobre e um desperdício quando cristãos, não é, contemplam um batismo acontecendo numa igreja, ou uma pessoa adulta, ou um filho da aliança, um pequenino sendo batizado, e aquele batismo não traz impacto real em nossas vidas. É um desperdício. É um desperdício olhar aquilo simplesmente como uma prática religiosa, como uma tradição vazia. Ah, fazemos porque somos reformados. Não. Há um sentido muito profundo, não é? E Deus quer nos abençoar contemplando aquilo. Não é somente a criança ou os pais, não é somente a família ali representada que é abençoada diante da igreja pelo Senhor, quando tem um filho da aliança sendo marcado com o selo do Pacto da Graça, mas também toda a comunidade que contempla. Nós somos lembrados que, tal como aquela criança, nós também recebemos o Santo Batismo, pertencemos a Deus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa consciência cristã deve ser aguçada nesse momento. E é assim que nós somos alimentados. Então temos que ter uma visão correta, fiel, e temos que desejar realmente desfrutar do que o sacramento significa. Assim também quando pensamos na Santa Ceia. Ainda mais na Santa Ceia quando pensamos em termos de alimento. Nós literalmente comemos algo. Comemos.
Nós vemos o ato, na própria cerimônia da Santa Ceia, o pão é partido para que todos vejam e lembrem do que Cristo fez com seus discípulos. E então tomamos em nossa mão o cálice do Senhor e o seu pão. E então podemos sentir em nossas mãos, sentir o cheiro e comer, para que em nossa mente fique bem marcado que, tal como eu sou alimentado por esses elementos físicos, o próprio Cristo alimenta o seu povo para a vida eterna. Essa é a ênfase do sacramento da Santa Ceia. E como é triste quando alguém não se apropria dessa bênção. Como é triste quando alguém não se importa com o significado disso. E pior ainda, quando não crê no que está acontecendo ali. Quando acha que aquilo é só o compartilhar de uma refeição, não é? Mas não crê que o Senhor Jesus está o alimentando. Não crê que do céu, pelo seu Espírito Santo, que atua e opera em nós, Ele nos alimenta. Isso é muito pobre e muito triste. A ceia, ela tem efeito em nossas vidas. Quando nós cremos. Quando nós cremos. Quando nós tomamos a ceia sem fé, estamos profanando essa mesa. Estamos desperdiçando uma bênção do Senhor. Quando alguém falta a ceia, está zombando do chamado de Cristo. Está zombando do convite de Cristo para a comunhão, para a intimidade. É como alguém faltar ao culto. Deus diz, venha meu filho, e o filho diz, quero não, pai. Vou fazer o que eu quero agora. Não tem cabimento. Além de mais clareza, a Santa Ceia dá também mais certeza. Ou seja, a ceia não é apenas uma ilustração bonita daquilo que Jesus nos quer dar, mas através da ceia, Ele também garante algo. Tão certo como você vê o pão e o tem na sua mão e o come com a sua boca, tão certo lhe dou o meu corpo que foi crucificado. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Temos que nos alimentar de Cristo. Não é? Temos que nos alimentar de Cristo. Decisiva é a pergunta. Por que uma coisa é tão certa quanto a outra? Porque tal como eu vejo o sacramento e toco e sinto, eu posso ter a certeza de que também Ele mesmo nos alimenta. Porque ver, ter e comer o pão é tão comum, aliás, o pão comum é tão certo quanto receber Cristo e sua graça. A base dessa certeza é que o próprio Cristo disse, quando instituiu a ceia, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Foi o que o Senhor disse. É como alguém que, ao ver uma foto da sua mãe, diz, é a minha mãe, embora seja apenas uma foto de sua mãe. Entende? Quando você vê a foto de sua mãe, ou de um pai seu que já partiu dessa vida, você aponta para a foto e fala, essa é minha mãe. Não é? Mas a foto é só um retrato, uma representação. Aí você chama de sua mãe. Assim também nós podemos dizer, com o pedaço de pão da mão, não é? Na mão e na boca, isto é o corpo de Cristo. Principalmente porque o próprio Cristo o disse assim. Então, estamos usando exatamente o que o Senhor disse para nós. Pensemos no efeito disso, irmãos. No efeito da ceia. Como refeição, e é simples entender isso, por pessoa, um pedaço de pão e um pouco de vinho, ou seja, é uma coisa bem simples para todo mundo, mas o efeito dessa refeição ultrapassa em muito a simplicidade dela, pois pão e vinho servem para manter nossa vida espiritual. Não é estranho que coisa tão simples tenha um efeito tão profundo em nossa alma? Alguém poderia... Mas como é que pode uma coisa tão simples, não é? Vocês dizerem que tem tanto efeito, um efeito tão profundo em nossa alma, em nossa vida espiritual. Respondendo a essa pergunta, o artigo 35 diz que Cristo realiza em nós tudo o que nos apresenta por estes santos sinais, embora de maneira além da nossa compreensão, como também a ação do Espírito Santo é oculta e incompreensível. Portanto, trata-se de um mistério. De fato, é incompreensível que, por uma refeição tão simples, aconteçam coisas tão impressionantes em nossa alma.
mas é o próprio Espírito Santo quem as realiza. Se tem uma convicção que podemos ter, é que o Espírito Santo que habita em nós é aquele que está operando de maneira invisível esta obra. Tanto pensando no batismo, como também na própria Santa Ceia. Estamos sendo alimentados, fortalecidos na nossa vida espiritual, nutridos para continuarmos a caminhada cristã. Entretanto, não deixa de ser verdade que Cristo usa essa refeição simples como um meio fiel para alimentar nossa vida espiritual, pois o que comemos e bebemos é o próprio corpo natural e o próprio sangue de Cristo. Assim se expressa que realmente tomamos Jesus como Ele morreu por nós. Porém, a condição absoluta é que creiamos naquilo que Ele disse sobre o valor da ceia como alimento. Por isso que eu tinha dito que sem fé, não é? A ceia é tomada de maneira vã. Isso não é uma coisa que nós podemos julgar, né? O que os presbíteros podem julgar são as atitudes externas, né? Os atos negativos de alguém em negar a sã doutrina, ou então ver de maneira ímpia, que então são barrados da Santa Ceia. Mas há situações do nosso coração que só Deus está vendo. É por isso que é tão importante, não é? E é por isso que na hora da cerimônia da ceia, por mais que para alguns pareça maçante e até cansativo, e poxa, de novo tem que ouvir isso, e até lista de pecados que são citados na hora da ceia, parece uma coisa muito terrível, mas é justamente para que todos que estão presentes, não é? Cujo Deus, somente Deus conhece o coração, possam fazer essa reflexão pessoal sobre o que estão fazendo ali. Porque se a intenção realmente não for alimentar a própria vida para viver para a glória de Deus, para amar mais os seus irmãos e viver para o Senhor realmente, não faz sentido ir até a mesa do Senhor. Isso está além do que os presbíteros podem ver. Mas é bom que a pessoa realmente entenda isso. Se essa não for a intenção, a pessoa realmente deve ter consciência, porque ela pode realmente profanar a mesa do Senhor. E quando é uma situação como essa, os presbíteros não são culpados, né, de irresponsabilidade. Eles são, se por acaso as pessoas estiverem vivendo de maneira ímpia, e mesmo na impiedade do seu mau testemunho, e mesmo lutando contra o Evangelho, ainda assim participam da mesa do Senhor. É por isso que a ceia numa igreja reformada é tão restrita. Entende? É tão restrita. Porque a gente tem que realmente analisar bem. E é por isso que a disciplina não é uma coisa aberta para todo mundo, que todo mundo chega e ceia e diz que eu sou crente. A gente não sabe, não tem condições. A gente não pode julgar de maneira 100% os membros da comunidade, que dirá quem está de fora. A gente nem conhecimento tem, então a gente tem que tomar cuidado muito com isso, não é? Muito cuidado. Aliás, também não entendemos totalmente como o pão comum sustenta a nossa vida. É também um mistério, mas acreditamos que pão comum nos alimenta e usamos nossa mão e boca para comê-lo, na certeza de que assim sustentamos nossa vida. Ao participarmos da ceia, não entendemos como ela pode sustentar nossa vida espiritual, mas cremos em Cristo, que nos deu a sua palavra. E esta fé é a mão e a boca com que tomamos o pão e o vinho. E o efeito é realmente que nossa vida espiritual é sustentada e que nossa fé é fortalecida, pois a certeza absoluta de que Jesus Cristo não nos ordenou os sacramentos à toa. Então, veja como é importante a figura usada aqui pelo estudo. Sobre, veja, quando eu tomo um pão físico ou um cálice físico, eu estou usando literalmente meus braços, minhas mãos. Mas quando o alimento é espiritual, o que é significado e apontado pela Santa Ceia, eu preciso de braços e mãos espirituais e de boca espiritual para isso. E a única maneira de eu fazê-lo é pela fé, é crendo que Cristo me alimenta. Então a ideia da imagem, da figura, para nos ensinar isso, para ilustrar isso aqui, é como se eu, espiritualmente falando, tomasse isso em minhas mãos, não é? A vida verdadeira que é Cristo para mim e fosse alimentado por Ele. Isso pode acontecer externamente falando, no ato da ceia, porque a ceia não perde seu valor. Embora o indivíduo não creia, a ceia continua significando a mesma coisa. Só que o indivíduo que não crê é que perde a bênção, é que não é alimentado, é que não vai ter os efeitos positivos, não é, desse alimento espiritual em sua vida. E aqui a gente já aprende de maneira tão clara o quão necessário é participarmos da ceia, bem como de cada culto, como isso é necessário, irmãos.
Não é uma questão de eu vou porque eu quero demonstrar que eu sou fiel. Não. Nós temos que entender isso pelo prisma da necessidade. Nós precisamos. Nós necessitamos. Nós sabemos o quão é duro ouvirmos uma pregação no domingo e passar a semana inteirinha tendo que lutar contra os nossos pecados. Imagina o que é você perder isso. Você passar esse tempo todinho, não é, afundado nas suas preocupações, nas suas ansiedades e nas suas tentações, sem ouvir a boa palavra de Deus. Veja como nós precisamos ser alimentados, renovados, motivados a continuar caminhando na fé. É uma necessidade para nós. É aquela questão, né? Ninguém sobrevive fora da igreja. Ninguém. É impossível ser um cristão solo. Nós precisamos uns dos outros para isso. Aquela velha figura que aprendemos no início de nossa fé, ainda na escola dominical. Uma figura básica, não é? De que, pensando em uma fogueira, não é? Se você tira um daqueles gravetos ou aquele carvão em brasa e você afasta da fogueira, aquele que vai ficar sozinho, ele não vai ter o apoio dos outros para permanecer aquecido. Vai esfriar e vai se apagar. Veja como é necessário para nós isso. Com toda a dificuldade que enfrentamos, para manter a fidelidade ao Senhor, ainda assim é necessário o esforço para estarmos juntos. E ali Cristo, não é? Ele aqueceu o nosso coração. Agora, um ponto importante também sobre a ceia é o seu caráter festivo. Na ceia devemos comemorar a morte terrível de Cristo. Parece uma coisa contraditória. Como alguém comemora a morte de alguém, né? A ceia, basicamente, é essa demonstração e esse memorial do que Ele fez por nós. Mas é uma celebração. Eu até citei em uma aula o porquê que a ceia foi ordenada com vinho. Porque quando você vai celebrar, vai festejar, você não compra suco capo, nem tangue, não é? Nem nenhum desses suquinhos assim. É vinho. É uma bebida festiva, simbólica, desde a antiguidade. Por isso a ceia foi ordenada com vinho. Entende? Não havia suco de uva? É claro que havia. Se há vinho, é claro que há suco de uva também. Normal. Mas o suco, ou a bebida usada para a celebração era o vinho. Certo? E aqui estamos pensando justamente em uma celebração. Pão e vinho são os sinais do seu corpo crucificado e seu sangue derramado. Por isso é válido observarmos que o artigo 35, contudo, fala sobre uma ceia festiva. Cristo devia morrer por nós. Mesmo assim, podemos celebrar a ceia de maneira festiva. Por quê? Porque Cristo alimenta, fortalece e consola nossa pobre alma desolada. Na verdade, a morte dele, as suas chagas, a sua humilhação, foi justamente para nos trazer alegria. É na morte de Cristo, é em sua humilhação, o seu último suspiro, é em toda a sua humilhação diante dos homens que nós encontramos toda a nossa razão de consolo. Basta lembrar de Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, toda a dor vista no Senhor Jesus é para a nossa alegria. É para que nós venhamos ter alívio em nossa vida, não é? De saber que naquela dor, naquelas chagas, naquela morte está a nossa salvação. Está o preço que nós jamais poderíamos pagar. Só Ele pôde fazer isso por nós. Por isso a ceia, embora nos lembre de um ato terrível, é uma celebração, irmãos. Então são mencionados dois aspectos festivos. Cristo nos faz participar de si mesmo e deixa-nos usufruir de si mesmo. E o mais importante, apesar da distância entre o céu e a terra, Ele se comunica a nós pela fé. Cristo também nos faz participar de todas as suas riquezas e dons, ou seja, dos méritos de seu sofrimento e morte. E como uma moça pobre que se casa com um homem rico. É justamente assim. Ele é duplamente, ela é duplamente rica com seu marido e com seus bens. A ideia, então, é que Cristo, Ele nos faz participantes de si mesmo. É por isso, irmãos, que eu preguei até um pouco recentemente, não é? Em Gálatas capítulo 2, para compreendermos o seguinte, que na hora da ceia, o foco é Cristo. Estamos lembrando do que Ele fez, do que significa a sua morte para nós.
Mas lembrar de Cristo crucificado é algo que tem um impacto profundo em nossa vida como cristãos, porque, na verdade, olhar para Cristo crucificado tem que significar para cada um de nós olhar para nós mesmos crucificados com Ele. Entende? Na ceia eu aprendo justamente isso. Por que que eu tenho que comer um pão e um vinho que significam a carne e o seu sangue? Para que eu participe dessa refeição, para que eu participe da vida dele, participe de quem ele é. E assim eu tenho a convicção de que Deus, ele me trata como se eu mesmo estivesse lá naquela cruz, morrendo pelos meus pecados e cumprindo os seus mandamentos, sendo que eu sei que eu nunca fiz nada, porque ele me fez participante de si mesmo. Veja como a ceia nos alimenta. É nessa hora que nós, como pecadores miseráveis, que chegamos à mesa do Senhor, sabendo que nada fizemos, somos renovados pela fé, em que Deus não nos condenará mais, porque nós, em Cristo, já fomos condenados. Ele nos fez participantes dele mesmo. A nossa morte aconteceu na morte de Cristo. E a ceia me lembra disso. Não é? Me lembra dessa bênção maravilhosa de participação. É por isso que não podemos desperdiçar esse momento. É por isso que a bênção verdadeira para nós, a bênção verdadeira para nós. E é por isso também que não faz sentido nós acreditarmos que nós conseguimos resolver o problema do pecado e nos salvarmos e ajudar Deus a nos salvar. E ceia é uma contradição com o que a ceia significa. A ceia, em outras palavras, é Cristo chamando os seus discípulos, não os seus discípulos se convidando para participarem da mesa, mas Cristo chamando os seus discípulos, indignos, mas chamando-os, e então Ele mesmo os servindo na mesa. É Ele que faz isso. Se eu acredito que eu sou salvo por uma fé sinergista, se eu acredito que eu coopero com a minha salvação ou que eu causo a minha salvação, cear é uma contradição. Não tem sentido. Porque a ceia testifica somente uma coisa, que nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. Que Ele é o nosso verdadeiro alimento e Ele nos deu esse alimento. Se deu a nós e nos alimenta sempre e sempre. Por isso, venhamos aprender, venhamos lembrar que tudo com relação aos sacramentos são para o nosso bem. Os sacramentos são uma bênção de Deus para nós. Mostra a sua misericórdia para nós. Deus considera justamente as nossas fraquezas. Sabe que nós somos fracos demais, pecadores. Sabe que nós somos esquecidos. Que nós fingimos, que nós mentimos para nós mesmos. Sabe que nós facilmente trocamos as prioridades de nossa vida. Que gostamos de criar confusão, muitas vezes. Que queremos colocar dúvidas onde não deveria ter. Então Ele nos alimenta em tudo isso. Ele nos dá sinais, juntamente com a Sua palavra, para que venhamos ouvir e para que venhamos ver e testemunhar em nosso coração, usando os nossos sentidos, não é, de maneira mais completa, para termos certeza, sermos lembrados e termos certeza de que a obra de Cristo por nós foi perfeita, para nos garantir para a vida eterna. Amém?